Outra empresa que divulgou resultados é a varejista Casas Bahia, com prejuízo líquido de 555 milhões de reais no segundo trimestre, revertendo o lucro que havia sido registrado de 37 milhões de reais em igual período do ano passado. Para analisar e detalhar os números trimestrais da companhia, eu converso agora com Elcio Ito, CFO das Casas Bahia. Elcio, boa noite, obrigado por estar com a gente. O que gerou essa reversão do resultado do positivo para o negativo é a pressão dos juros que comeu o lucro das Casas Bahia? Fernando, primeiro, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade para falarmos aqui sobre o Grupo Casas Bahia. Acho que falando sobre o resultado, é uma evolução, é um filme que nós iniciamos junto com o lançamento do plano de transformação há 2 anos. A comparação com o segundo trimestre do ano anterior, ele tem algumas justificativas e uma comparação não muito adequada por alguns eventos não recorrentes que nós tivemos no ano passado. Quando a gente olha, eu já vou mostrar uma tela com a evolução do plano de transformação, é um trimestre muito especial e muito importante para a companhia, onde a gente consolida aqui, pelo 7º trimestre consecutivo, a evolução das margens EBITDA da companhia. Desde o nosso lançamento do plano, a gente vem executando uma série de iniciativas e vem progredindo positivamente aqui na sua margem operacional ao longo do tempo. A gente tem como destaque também o nosso crediário, que é uma fortaleza, é um ativo da companhia. Os produtos que nós vendemos para o consumidor, para os brasileiros, demandam crédito pelo seu alto valor, com um ticket médio bastante elevado. Então, o crediário da Casas Bahia, que é bastante famoso e popular no Brasil todo, vem ajudando o consumo brasileiro e também ajudando os resultados da companhia, mesmo diante de um cenário macroeconômico bastante desafiador. A gente tem conseguido manter a inadimplência em uma carteira bastante saudável, enquanto que a gente percebe em alguns mercados com a inadimplência crescente, né, em algumas categorias que a gente vê os dados de mercados do Banco Central. E, por fim, a gente teve um evento especial agora nesse trimestre, que foi uma conversão de 1,6 bilhão de reais de dívida em ações da companhia, onde a gente vem reduzindo aqui em 40% a dívida líquida da companhia. Isso fala um pouco com esta reversão, quando a gente olha, e de repente a gente poderia colocar na tela um pouco da evolução desse plano de transformação, que a gente explica melhor até os próprios resultados de forma sequencial e fala sobre os prejuízos que nós tivemos no segundo trimestre desse ano. Agora, Elcio, os números estão aí na tela. É interessante observar que por exemplo, vendo a análise aqui dos analistas da Genial, eles mencionam que, operacionalmente, a companhia entregou números bem consistentes, inclusive melhores que os da concorrência. Por exemplo, quando a gente compara com o mesmo trimestre de Magazine Luiza, as margens de Casas Bahia foram melhores do que a do concorrente lá de Franca. Mas o que a operação entregou com uma mão, o financeiro tirou com outras duas, segundo o pessoal da Genial. A culpa é do juro elevado? O juro elevado, por que as Casas Bahia não estão conseguindo, por exemplo, Elcio, transferir este custo de captação elevado para o crediário e, assim, mitigar esse risco? Qual tem sido o problema do juro elevado que, no passado, já ajudou a companhia? Isso, acho que o primeiro, nós precisamos separar em duas partes só, Fernando. Acho que o primeiro, a companhia precisava ter a sua evolução operacional, que acho que estamos consolidando gradualmente um trabalho, né, trimestre a trimestre, que a gente vem conseguindo colocar esta evolução, essa performance operacional em curso. O segundo tema, e é um tema central aqui da companhia de fato, é a estrutura de capital, principalmente com os níveis de juros que nós temos hoje. Então, a companhia tem um endividamento mais alto que ela deveria ter, e a gente está trabalhando, e é por isso a conversão de 40%, da redução de 40% da dívida líquida, com a conversão de 1,6 bilhão de reais que nós tivemos agora recentemente, que vai impactar no futuro os resultados das despesas financeiras um pouco menores da companhia daqui para frente. Então, acho que a combinação, os prejuízos que nós temos aqui hoje, ele é reflexo, primeiro, de uma melhora da performance operacional, que está bem consolidado, está caminhando positivamente, como você bem colocou,
e tem a estrutura de capital, que ainda com endividamento elevado, e os juros a 15%, obviamente, tem um peso importante no nosso resultado financeiro, trazendo para uma base de prejuízo. Eu só queria fazer uma comparação, porque você comentou do ano passado que tivemos, sim, de fato, um pequeno lucro, positivo de 37 milhões e um negativo agora nesse segundo trimestre, mas foram por eventos não recorrentes e não caixa, Lá do fundamentalmente. outro passado, né? Do ano passado Lá e do não de agora. passado. Isso. Então, quando a gente elimina por dois eventos de modificação da dívida, que é a marcação no mercado da dívida e atualizações monetárias, a gente tem melhorado a nossa performance, apesar dos juros, mas ainda com prejuízo. Sim. Então, o ponto central o endividamento da companhia ela está mais elevado do que ela deveria estar, principalmente nessa condição de juros que nós temos hoje. Então, por isso, um primeiro movimento que foi muito relevante e fundamental de conversão desse 1,6 bilhão de reais de dívida em ações da companhia, e a gente entende, tem plena consciência que ainda a gente precisa continuar evoluindo nessa agenda, nesse tema. Dado esse nível de patamar de juros, claramente a gente precisa andar com a companhia numa alavancagem bem baixa, para que a gente possa gerar valor aqui, de fato, para todos os stakeholders. Perfeito. Esse esforço que o Elcio nos detalha, que é a conversão de 1,6 bi da dívida em ações, fez com que, por exemplo, o indicador dívida líquida EBITDA caísse drasticamente, de 1,8 para 1,1%, 1,1 vezes, né? Agora nesse segundo trimestre. E aí eu te pergunto, Elcio, para a gente terminar a nossa conversa, diante destes resultados operacionais bastante consistentes e que tiraram elogios aqui de alguns dos analistas que acompanham o setor e a companhia, e esse esforço de redução da alavancagem, quando é que o acionista que tem Casas Bahia na carteira pode esperar a entrega de lucro trimestral? Em que momento isso deve acontecer? Bom, Fernando, a gente não dá um guidance formal aqui da companhia, dos números para frente, e o varejo, e principalmente aqui o nosso, o Brasil é muito dinâmico, né? Então, obviamente, seria temerário falar em algum trimestre, em algum momento, o que a gente pode esperar aqui, sim, do Grupo Casas Bahia é uma evolução contínua aqui do nosso plano de transformação em evoluções das margens operacionais de forma gradual. O plano de transformação ele não terminou, ele continua em progresso com inúmeras iniciativas operacionais. Então, a gente espera, de fato, que a gente vá melhorando e traga essa evolução do EBITDA ainda de forma contínua para os próximos trimestres. E a gente vai trabalhar em alavancas que vai endereçar o tema de estrutura de capital. Então, acho que a combinação das duas frentes, à medida que a gente vem melhorando o operacional, ele vai dando credibilidade, possibilitando novas oportunidades de endereçar a estrutura de capital. Então, acho que temos bastante trabalho pela frente e a gente vai, trimestre a trimestre, buscando esse lucro, de fato, que a gente tanto quer e vamos conseguir chegar, com certeza. Não está chegando mais perto, dia depois Cada de vez dia. mais perto. Muito bem. Elcio Ito, CFO das Casas Bahia, que muito gentilmente conversou aqui com a gente sobre os números e a evolução da companhia neste segundo trimestre. Elcio, obrigado por conversar aqui com o CNN Money e boa noite. Muito obrigado a vocês, boa noite. Tchau, tchau.